As pessoas escutam eu falando sobre Deus e a pergunta que me fizeram esses dias: quem era Deus? Eu parei para pensar um pouco sobre isso e fui até a Bíblia para entender mais a pergunta que a pessoa me fez de que quem era Deus? Porque se Deus existe mesmo, por que o mundo está dessa forma? As coisas estão caminhando dessa maneira. E eu fui na essência da pergunta, no início de tudo, né? Quem somos nós perante a Deus? Nós não somos nada. Deus não tinha obrigação nenhuma conosco e mesmo assim Ele nos criou. Em Gênesis fala que Deus nos fez a sua imagem e semelhança e deixou a Bíblia pra gente como um manual de instrução para que seguíssemos aquilo que Ele vinha falando. E eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e Deus sempre foi justo, sempre foi fiel e sempre cuidou do povo. A gente se questiona sobre a existência de Deus. Quem criou Deus? Antes de tudo existir, Deus já era Deus. Então, Deus sendo Deus, eu não preciso pensar de como Deus veio à existência, porque Deus é Deus. E a Bíblia comprova a existência de Deus. A Bíblia foi inspirada por Deus para que homens escrevessem, para que homens como nós lêssemos a Bíblia. E a Bíblia, ela é tão importante e ela tem um poder tão grande na humanidade e tudo que ela fala é tão real e tão verdadeiro que em alguns países ela é proibida. Sendo mais específico e claro, em 52 países. Se a Bíblia é inofensiva, como as pessoas dizem, por que ela é proibida em 52 países? Qual é o problema de todos terem acesso à Bíblia? Porque a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus tem diversos versículos na Bíblia que falam sobre Deus. Eu vou ler alguns, eu deixei marcado aqui, gravado no meu celular, e isso é de extrema importância. A Bíblia toda fala sobre Deus, quem Ele é, como Ele age, o que o agrada, como podemos nos relacionar com Ele. Deus é o personagem principal da Bíblia. 1 João 4,8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João 3,16: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Miqueias 7,18. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. Salmo 145,17. E o último que eu vou ler agora, Deuteronômio 7, do 9 a 10. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos, mas aqueles que os desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que os desprezam. Hoje, com a crescente da internet, com a liberdade de expressão, que assim digamos que hoje no nosso país está sendo limitada, muitas pessoas têm banalizado o evangelho, têm
zombado de Deus e tem feito coisas que desagradam não só as pessoas que estão ao seu redor, mas principalmente a Deus e a tudo o que Deus representa. Eu, como cristão, acredito piamente em Deus. Acredito piamente na existência de Deus. E eu acredito tanto em Deus que o mesmo Deus que agia antigamente permanece agindo hoje. O Deus que agia no Velho Testamento, que agiu no Novo Testamento, age nos dias de hoje. Deus está entre nós. Deus cuida de nós e nos dá provisão dia após dia. E aí você fala pra mim assim, mas e as guerras e as pessoas passando fome? Quem criou a guerra? Quem criou tudo que destrói o nosso planeta? Fomos nós. E Deus permanece tendo paciência com a gente e nos dando a saída para resolver essas situações. E a gente continua difamando Deus. Nós continuamos menosprezando a palavra de Deus. Deus, Ele é, e era, e há de vir. Deus está conosco. Deus está querendo o nosso progresso e não o nosso regresso. Deus tem coisas maravilhosas para nós e isso é indiscutível. Que Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você, porém nós somos muito covardes em assumir um propósito com Deus e seguir verdadeiramente aquilo que Deus está falando. Às vezes nós nos envergonhamos de deixar a nossa vontade de lado para fazer a vontade de Deus, porque pensamos, o que meu amigo vai falar de mim? O que a sociedade vai pensar de mim? Porque eu sou um cristão e sigo o que a Bíblia está falando. A Bíblia me ensina várias coisas. Honra teu pai e tua mãe, respeitar os pais, não matarás, não adulterarás. Cara, a Bíblia deixou 10 mandamentos para que seguíssemos. E aí vem Jesus no Novo Testamento e diz o seguinte: eu vou deixar 2 mandamentos para vocês. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você se ama, você vai amar o seu próximo. É isso que Deus fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus, antes que nascêssemos, Ele tinha já preparado o nosso enxoval. Ele já tinha sonhado os sonhos que nós teríamos. Ele tem sonhos pra gente, mas a gente limita o poder de Deus na nossa vida. Então assim, para de reclamar um pouquinho das suas dificuldades e começa a agradecer pelo ar que você respira, pela cama que você tem, pela comida que você está comendo, pelo transporte público, pelo trânsito, porque se você está no trânsito é porque você tem um carro. Começa a agradecer pela chuva que vem e rega as plantas, que molha você, que abastece as nascentes, os rios. Que nós possamos agradecer mais do que reclamar. Porque nós temos saúde. Se a gente tem saúde, a gente está reclamando porque tem saúde. Enquanto outros estão num leito de hospital, clamando por saúde, você tem saúde de sobra e está reclamando da saúde que você tem. Não faça isso. Então assim, volte seus olhos para Deus e tente entender o que Deus quer fazer na sua vida. E siga de acordo com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e que você abra os seus ouvidos para que você ouça o que Deus tem para você. Independente de ser aquilo que você deseja ou não, porque o que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.